E tudo que Deus faz é em resposta a um problema. Então, com todo respeito, querido, para de comparar a sua família com as famílias das redes sociais. Para de comparar a sua mulher com as mulheres da rua. Para de comparar o seu marido com outros homens. Entenda que a sua casa é uma bênção de Deus, que a sua família é um favor que Deus derramou sobre você, que a pessoa que vive do seu lado é uma resposta de Deus para a sua vida e para a sua casa. Provérbios capítulo de número 15, o verso é o verso de número 22. Está escrito assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Meus irmãos, a minha palavra da parte do Senhor essa noite é apenas alguns poucos e simples conselhos para aqueles que estão reconstruindo ou na construção de seu lar. Por que conselhos? Porque em Jeremias capítulo 29, verso 11, que já foi lido aqui essa noite, a palavra do Senhor nos diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim ou o futuro que cada um de nós esperamos no Senhor. E isso é extraordinário, porque a Bíblia está afirmando que o Deus único, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que formou o universo, que conta as estrelas dos céus e chama cada uma delas pelos seus nomes, pensa em você e na sua família. E que os pensamentos que Ele tem a seu respeito e a respeito do seu lar, da sua casa, da sua família, são pensamentos de paz, de bem, de bênçãos e não de mal. Isso significa que não existe ninguém mais empenhado e mais interessado em que você e sua casa dê certo, que sua família prospere, que você e sua casa seja bem-aventurada em tudo e em todas as coisas do que Ele, o próprio Deus. Por isso Deus em sua palavra, ou ao longo de sua palavra, trabalha com conselhos e não com críticas. Porque as críticas elas tendem a nos manter presos ao passado, aonde nós erramos ou estamos errando, diferente dos conselhos que têm o papel de nos projetar, de nos lapidar e de nos preparar para o futuro que Deus tem de forma coletiva e individual para cada um de nós. Bem, na verdade, nós sabemos que nesses últimos dias nós temos que lidar com duas realidades extremas na nossa sociedade. A primeira é que faltam pessoas que sejam verdadeiramente simples e humildes para ouvir os bons conselhos e colocá-los em prática. Porque se nós precisamos de sabedoria para aconselhar alguém, para aconselhar uma família, nós precisamos ser ainda mais sábios para ouvir os bons conselhos e colocá-los em prática. Provérbios capítulo 12, o verso 15 diz que o caminho do insensato parece-lhe justo aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O outro extremo que nós temos na nossa sociedade é que nós temos pessoas habilidosas e com uma grande habilidade para criticar, mas lhes falta sabedoria para aconselhar, para discipular, para ensinar, para aconselhar alguém. Hoje tornou-se muito mais fácil apontar os erros uns dos outros e criticar do que aconselharmos alguém. Então, se você deseja o favor de Deus sobre a sua vida, se você deseja que a mão do Senhor impulsione a sua família para o futuro que vocês almejam, você precisa se voltar para a palavra de Deus e se atentar aos conselhos que o Espírito Santo nos traz através da sua palavra. Provérbios capítulo de número 4, verso 20 a 22 nos diz: filho meu, atente para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar-se dos teus olhos, pois são vida para aqueles que a acham e saúde para todo o seu corpo. Então, se você quer o favor de Deus, ouça os conselhos que a palavra de Deus te dá. Qual é o primeiro conselho que nós podemos trazer essa noite, que a palavra de Deus dá às nossas famílias e a nós de forma individual? O primeiro conselho está nos Salmos, no seu livro de número 1, onde o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Essa expressão usada pelo salmista, bem-aventurado, asherê em hebraico, é uma felicidade que vem de dentro para fora. É uma felicidade que independe do cenário da sua vida, das circunstâncias que você enfrenta ou de suas conquistas pessoais. Não é uma felicidade substancial, baseada em coisas ou em realizações pessoais, mas é uma felicidade que brota da alma e que transborda, que extravasa de dentro para fora. É um tipo de felicidade que só Deus pode dar ao homem. Não é simplesmente estar feliz por ocasião de um momento bom da sua vida, mas é ser feliz mesmo quando as situações são adversas e contrárias a nós. Porque existe uma diferença entre estar feliz e ser feliz. E esse tipo de felicidade plena que Deus quer que você e sua família alcance, só é possível quando você aplica à sua vida os conselhos que a palavra de Deus te dá. O primeiro conselho que a Bíblia nos dá é esse: não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente à roda dos escarnecedores, que seu prazer esteja em ler e em meditar a palavra do Senhor. O salmista aqui nos apresenta 3 verbos: não anda, não se detém e não se assenta. Essa expressão ou esse verbo anda em hebraico vai muito mais além do que se mexer, se mover ou se movimentar. Mas ele está ligado e associado ao caráter e ao estilo de vida. Porque quando nós andamos segundo o conselho dos ímpios, o nosso caráter e o nosso estilo de vida se torna igual ao do ímpio. Nós falamos como ímpio, pensamos como ímpio e também começamos a agir igual ao ímpio. E quem é o ímpio aqui? Diferente do que muitos pensam, o ímpio aqui não é aquele que está lá fora, entregue às práticas do pecado. Mas ímpio aqui nos Salmos, o seu livro de número 1, de acordo com J.K. Bill, um dos maiores teólogos da humanidade, ímpio aqui é aquele que congrega com a gente, que participa da Santa Ceia, que canta, que prega, mas ele é o oposto de íntegro. Íntegro na Bíblia quer dizer aquele que é reto, que é inteiro, que é completo diante de Deus. O ímpio, por sua vez, é aquele que Deus olha para ele e falta nele alguma coisa. Ele não é reto, ele não é íntegro, ele não é inteiro diante de Deus. A cosmovisão e o estilo de vida ou conjunto de valores do ímpio é diferente dos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o ímpio se diz ser um cristão fervoroso, mas seus negócios são ilícitos. Ele gosta de levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Ele é uma pessoa dissimulada, quando encurralado ele mente, é uma pessoa de meias verdades. O ímpio não tem palavra, não sustenta o que promete, não cumpre com a sua palavra. Diferente do justo, que está embasado em Mateus capítulo 5, verso 37, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso procede do maligno, ou vem de Satanás. O ímpio, irmão, é aquele crente descolado, de mente aberta, que para ele tudo é lícito e tudo convém. Para o ímpio não tem nada a ver ter relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento. Para o ímpio não tem nada a ver consumir pornografia ou curtir fotos de outras mulheres nas redes sociais. A cosmovisão do ímpio, o princípio do ímpio é esse. Por isso o ímpio aos olhos de Deus, ele não é nem quente nem frio, ele é morno, e uma hora Deus há de vomitá-lo para lá fora. Então muito cuidado com o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Me perdoe a expressão chula. São esses crentes meia boca que congregam com a gente, que não são inteiros, que não são retos, que falta neles alguma coisa aos olhos de Deus. O ímpio é aquele camarada, irmãos, que está no quarto casamento.
A família dele não deu certo, e ele fica pelos corredores da igreja aconselhando os casais, dizendo: se não deu certo, se é incompatibilidade conjugal, é melhor divorciar, se casar de novo e ser feliz. Eu sei que cada caso é um caso, mas se você quer um conselho para abençoar a sua casa, corre do ímpio. Procure homens íntegros, procure mulheres íntegras, procure pastores que têm de casar do mesmo tempo que você tem de vida, que passou pelo que você está passando e que com toda certeza terá uma palavra de Deus para direcionar a sua casa. O justo, irmão, nunca vai dizer: procure uma outra opção. O justo é aquele que vai olhar para você e dizer: eu sei que não está bom o seu casamento, mas não existe situação difícil que o nosso Deus não resolva quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus. Então corre do conselho dos ímpios. Provérbios capítulo de número 12, o verso 15 diz que o caminho do justo é reto aos olhos do Senhor, mas o conselho dos ímpios é engano e um laço armado aos pés do justo. Então esse é o primeiro conselho: cuidado com aqueles que congregam com vocês, que até invocam o nome do Senhor, mas não são inteiros nem íntegros diante de Deus. Qual é o segundo conselho que nós temos com a palavra de Deus? Aprenda a reconhecer a importância e o valor que a sua família e que o seu casamento tem para Deus e para a sua vida. Eu sei, irmãos, que nós temos o costume como seres humanos, principalmente os homens, de achar que a solidão ou aquilo que te faz mal é bom para a sua vida. Mas na verdade nós sabemos que ninguém sabe o que é melhor para o homem do que Deus. Um dia Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu sei, pastor Deco, que essa expressão que muitos usam é até engraçada. Eu mesmo dou muitas gargalhadas quando ouço, aonde dizem assim que Adão era tão feliz no jardim do Éden, que Deus olhou para ele e falou: a felicidade desse camarada está me incomodando, eu vou criar uma dor de cabeça para ele. E Deus fez a mulher. É engraçado, é inocente, mas não é nem bíblica e nem teologicamente correta essa expressão. Primeiro, porque tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus cria é perfeito. E segundo, que tudo que Deus criou é para resolver um problema. Por exemplo, quando Deus quis ser escolhido e buscado, Ele formou Adão do pó da terra. Mas Adão tinha um problema: ele precisava de companhia humana. Então Deus fez Adão cair em um sono profundo. De uma de suas costelas fez Eva, entregou a mulher a Adão para resolver um problema na vida do homem. Mas contudo, quem cuidaria deles na velhice? Logo, Deus criou os filhos para que cuide de seus pais na velhice. Então tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz é em resposta a um problema. Então, com todo respeito, querido, para de comparar a sua família com as famílias das redes sociais. Para de comparar a sua mulher com as mulheres da rua. Para de comparar o seu marido com outros homens. Entenda que a sua casa é uma bênção de Deus, que a sua família é um favor que Deus derramou sobre você, que a pessoa que vive do seu lado é uma resposta de Deus para a sua vida e para a sua casa. Tudo que Deus criou foi em resposta ao problema do homem. Nós solteiros, pastor Alex, nós temos a mania de achar que nós não precisamos de ninguém ao nosso lado. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o solteiro tem muita força, tem ímpeto, ele tem capacidade de construir uma casa, mas é somente a mulher que pode transformar essa casa em um lar. Quantos solteiros estão aqui? Levante a sua mão assim, por favor. Agora, quantos casados estão aqui? Levante a sua mão, por favor. Quando é que você percebeu na sua vida, assim como eu, que a solidão que você achava ser algo extraordinário na sua vida era um problema? O dia em que você se casou, encontrou a mulher de Deus para a sua vida, é que você entendeu o quão difícil, o quão dura era a solidão na sua vida. O homem, irmãos, ele não é realizado quando ele alcança sucesso ministerial.
O homem não se torna um homem realizado quando ele alcança sucesso financeiro. O homem não se torna um homem realizado quando ele atinge o ápice da sua profissão ou da sua carreira. O homem só é realizado quando ele chega em casa depois de um dia cansado de serviço, abre a porta e sua esposa está aguardando ele com todo cuidado. O homem só é feliz e realizado de verdade quando você chega em casa, enxerga aquela bagunça no cantinho e vem aquele ser pequenininho com o olho cheio de ternura, abraça a sua perna e te chama de papai. Então, pelo amor de Deus, não deixe Satanás soprar vento na tua mente, nem atingir você com seta. A sua mulher é um presente de Deus para você, o teu marido é um presente de Deus para você, os teus filhos são um presente de Deus para você. Então reconheça o favor de Deus sobre a sua vida. A vida, irmãos, é um presente de Deus, mas ela só vale a pena quando ela é compartilhada com alguém. Seja grato ao Senhor pela pessoa que Deus lhe deu, para compartilhar a vida que Deus te deu de presente. Qual é o outro conselho que a palavra de Deus nos traz para aqueles que estão em reconstrução, lutando por sua família? E esse é o que eu mais gosto. Tenha seu marido e tenha sua esposa em maior estima e em maior honra do que qualquer uma outra pessoa ou qualquer outra coisa na sua vida. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. E ele também diz que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido como a igreja se sujeita a Cristo. Em Hebreus capítulo de número 13, verso 4, se não me engano, o autor da epístola aos Hebreus diz que digno de maior veneração, em outras traduções, digno de maior honra, é o matrimônio, o casamento. Ali não aponta apenas para a área sexual, mas para todas as áreas e partes do seu casamento. O que a Bíblia está dizendo é: a tua mulher e o teu marido merece ser mais honrado e tido em maior estima do que qualquer outra pessoa na sua vida e ao seu redor. Você está do lado da sua esposa, querido? Graças a Deus que a minha está lá atrás, escondida atrás da pilastra. Olhe para a tua mulher e faça uma análise. Você tem honrado a sua esposa? Você tem honrado o seu marido? Eu vou provar que você não honra o teu marido nem a tua mulher como deveria. Quantos obreiros estão aqui? Levante a mão. Eu sou obreiro. Eu, pastor Alex, tenho a capacidade de tomar uma ripada do pastor Rinaldo no meio de uma reunião de obreiros, e no final do culto eu consigo me levantar e com um sorriso no rosto e dar a paz do Senhor para ele. Mas se a minha mulher falar uma coisa que me azeda, a gente fica um dia e se bobear uma semana sem olhar na cara da mulher da gente. E o apóstolo Paulo está dizendo: digno de maior honra entre todos é a tua mulher e o teu marido. O que a Bíblia está te perguntando é: você tem honrado o seu casamento, o seu cônjuge, como a Bíblia diz? Quando nós invertemos a ordem das coisas, nós temos um problema. A Bíblia diz que digno de maior honra, ou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, a nossa família em segundo lugar, e em terceiro lugar a obra de Deus. Você já percebeu que a gente passa a obra de Deus na frente da nossa família? E nós acabamos sacrificando aquilo que Deus nunca nos pediu para sacrificar. Aí quando a coisa aperta e o vento sopra, a culpa é de Satanás, pastor. Não, a culpa é sua, que foi negligente nos cuidados com a tua casa. Deus tem uma preocupação tão grande, pastor Deco,
com cuidado com a família, que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem que não trata bem a sua mulher, ou que não sabe tratar a sua esposa, as suas orações são interrompidas diante de Deus. Você já imaginou orar 1 ano, 2 horas todos os dias da madrugada, e no final do ano Jesus dizia assim: nunca ouvi a tua oração, nunca recebi diante de mim as tuas petições. Quer ser respondido pelo céu? Quer que a bênção de Deus caia sobre a tua casa? Trate bem a mulher que Deus te deu, trate bem o marido que Deus te deu, tenha a sua família em maior honra. Eu sei que apertou para nós, agora vai apertar para elas. O apóstolo Paulo, na carta de Tito, capítulo 2, diz que as mulheres de idade devem ensinar as mais novas a serem moderadas, modestas, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos e serem excelentes donas do lar, para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua palavra não seja desdenhada. Você já percebeu, e eu já vi isso, que tem irmãs que lavam o banheiro da igreja e da congregação falando em línguas, porque dizem é a obra de Deus, é para o Senhor, mas lavam o banheiro da sua casa reclamando. Posso te contar um segredo? O banheiro da tua casa não é menos santo do que o banheiro da tua congregação ou da tua igreja. Eu já vi irmãs lavarem o pano da Santa Ceia com os olhos vermelhos e lacrimejar, dizendo é santo, é para Deus. Paulo está dizendo que quando você cuida bem do teu lar, você glorifica a Deus como você está cuidando da igreja. Então lavar a roupa dos teus filhos, cuidar da tua casa, é tão gratificante para Deus e glorifica o nome do Senhor tanto quanto o esforço que você emprega aqui. E eu posso ir mais fundo. O termômetro não é aqui, irmão. O termômetro é na tua casa. A Bíblia não diz aquele que prega bem serve para governar o seu lar, aquele que ensina bem, que ora bem, que preside bem, não. A Bíblia diz que aquele que é bom marido para sua esposa, que é bom pai para os seus filhos, que é bom vizinho para os seus vizinhos, esse está apto para cuidar da casa do Senhor. Com todo respeito, se você não é um homem de Deus na sua casa, não é um bom marido para a esposa, não é uma boa esposa para o seu marido, o que a Bíblia está dizendo é: você não serve nem para passar pano no piso da igreja, nem para recolher papel caído no chão depois do culto. Você precisa cuidar da sua família, querido. Nós queremos igrejas fortes, nós precisamos primeiro fortalecer as nossas casas. Nós queremos igrejas abundantes, nós primeiro precisamos transformar os nossos lares num lugar onde a presença de Deus habita. Qual é o outro conselho? Eu já vou encerrar. Ame seus filhos e cuide dos filhos que Deus te deu. Pastor Alex, 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 13. A Bíblia diz que Aminon, filho de Davi, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. O texto diz que Aminon emagrecia de desejos por sua irmã, mas não cedia. Isso é a prova que Aminon era um bom rapaz. Ele estava lutando contra aqueles impulsos ao ponto de perder peso, de não conseguir nem comer. Mas a pergunta que eu te faço é: aonde estava Davi, pai de Aminon, que não conseguiu perceber que seu filho estava adoecendo e lutando contra impulsos pecaminosos? Davi estava tão preocupado com o reino, com o palácio, com as guerras, que ele esqueceu de cuidar da coisa mais importante que Deus deu para ele depois de sua salvação, que é a sua família. Aí o que Satanás fez, Davi não percebe, mas aí Satanás prepara um moço chamado Jonadab.
coloca do lado de Aminon e Jonadab e diz: ele sobe para o teu quarto. Eu vou dizer à tua meia-irmã que você está doente. Quando ela for te levar uma refeição, você a viola sexualmente. E foi isso que ele fez. Quando você é um pai negligente, quando você não tem tempo para os seus filhos, para cuidar da alma de seus filhos, Satanás tem um Jonadab preparado para colocar do lado deles. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo, porque a tua casa será guardada e você será despertado por Deus. A coisa é séria, irmãos. Pastor Alex, tem pais que só percebem que a coisa estava estranha com os filhos quando chega em casa e encontra a menina ou o rapaz pendurado numa corda pelo pescoço. Depois que lê a carta de suicídio, aí olha e diz: eu não percebi. Não é que não percebeu, é que você não tinha tempo para a tua família. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: volta ao teu princípio, cuide da tua casa, cuide da tua família. Satanás não está nem aí para o seu dinheiro, Satanás não está nem aí para o carro do ano que você tem, Satanás não está nem aí para a casa onde você mora. O que Satanás quer é destruir a tua família e o teu lar. Mas Deus está te despertando, te dando autoridade e sabedoria para ser o homem de Deus dentro da tua casa. Salmos de número 128. A vossa mulher será como a videira plantada em volta da sua casa, e os vossos filhos serão como ramos de oliveira. Pergunte para quem está dizendo: você percebeu que tem um negócio estranho aqui? Se a mulher é videira, não era para os filhos serem ramos de videira? Por que a Bíblia diz que a mulher é a videira, mas os filhos são ramos de oliveira? É a forma da Bíblia dizer: você gerou, deu à luz, cuidou, mas nunca te pertenceu. Teus filhos são herança do Senhor. Eles pertencem ao Deus que fez os céus e a terra. Então cuidar dos teus filhos e da tua família, irmãos, para Deus é a mesma coisa que cuidar de uma congregação, é a mesma coisa que cuidar de um departamento. Cuide bem da vossa família. Pastor Clésio, posso convidar a igreja a ficar sobre os pés? Fique sobre os pés, por favor. Eu quero que você levante uma de suas mãos assim para cima, por favor. Olha na palma das suas mãos. Eu quero que você repita para você mesmo: as minhas mãos não têm menos poder, nem menos autoridade que a mão de meus pastores, que a mão dos pregadores e nem que a mão dos profetas. Então ore por seus filhos. Ore por sua casa. Não existe oração mais poderosa do que a oração de um pai e de uma mãe feita por seus filhos. Irmãos, pelo amor de Deus, lê o capítulo 1 de Jó. Pastor Clésio, o autor começa falando das riquezas de Jó. Satanás não se apresenta, porque seu dinheiro não incomoda ele. O autor fala dos rebanhos de Jó, fala dos seus bens, dos seus imóveis. Satanás não se apresenta, porque isso não incomoda ele. Mas quando o autor diz que Jó se colocava de pé para orar por seus filhos e por sua família, Satanás aparece de imediato. Sabe por que ele se apresenta? Porque nos versículos mais à frente, quando Satanás diz: mas o Senhor cercou Jó de bens e tem uma cerca de sebe diante dele. A expressão hebraica ali é: tem uma cerca viva em volta de Jó, que ninguém pode tocar nele. O que o diabo está dizendo é: mas também o Senhor cercou a família de Jó, o Senhor cercou a casa de Jó, o Senhor cercou as riquezas de Jó, o Senhor cercou a saúde de Jó. Que cerca é essa, meus irmãos? Essa cerca era que Jó levantava todos os dias em volta da tua casa, quando ele orava por seus filhos. Você precisa voltar a orar por sua família. Eu era solteiro e orava por minha esposa, e Deus foi bom comigo.
muito bom mesmo. Eu era recém-casado e orava por meus filhos. Deus me deu a Brenda de 12 anos, me deu o Caleb de 4 anos. Eu oro todos os dias, pastor Alex, mesmo que com um pouco de desconforto, mas eu oro todos os dias pelo esposo da Brenda, pelos filhos da Brenda. Eu oro todos os dias pela esposa do meu Caleb e pelos filhos do meu Caleb. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar um dia em que eu me vou, meu pó vai tornar ao pó, mas meus filhos lá na frente vão dizer: hoje eu estou vivendo as orações que meu pai fez por mim lá atrás. Hoje eu estou vivendo a oração que minha mãe fez por mim lá atrás. Meus netos um dia vão dizer: nós estamos vivendo hoje as orações que vovô fez por nós lá atrás. Cerque a tua casa e a tua família de oração. Segure por favor na mão dessa pessoa. Diga para si: se você não quiser que a sua família seja destruída, e se você não quer viver uma ruína, não toque nos ungidos do Senhor. O senhor vai defender esse negócio de um toque no ungido? É claro, porque não sou eu, é a Bíblia que defende esse negócio. Pastor Clésio, um dia Davi encontra Saul dentro de uma caverna. Um dos moços de Davi diz assim: o senhor não precisa nem de sujar a mão, só dá ordem, e eu enfio uma lança no peito desse miserável e cravo ele no chão. Davi olhou para um dos seus moços e disse assim: me perseguiu, fez todo tipo de covardia comigo, mas Deus que me guarde de tocar no ungido do Senhor. Há quem diga, Deco, que o reino de Davi foi rasgado e dividido anos lá na frente, só porque ele rasgou um pedaço da manta das vestes de Saul. Um dia Miriam e Arão estão falando mal de Moisés. Mas peraí, é a mesma conversinha de hoje, pastor Clésio. Todos somos ungidos, eu também sou ungido. Miriam e Arão estavam assim: mas nós não somos ungidos? Deus também não fala conosco? Então que negócio é esse que só Moisés é intocável, só Moisés é o líder? Moisés não ouviu, irmãos, mas Deus ouviu. Deus chama Moisés, Arão e Miriam na porta da tenda. Olha o diálogo de Deus com Miriam e Arão. Deus olha para Miriam e diz assim: se houvesse no meio de Israel um profeta. Quem era Miriam? Profetisa de Israel, irmãos. O que Deus está dizendo é: Miriam, você está descartada, já não é mais profeta para mim, você tocou no ungido. Se houver um profeta aqui, eu falo com ele em sonhos e visões. Com você, Arão, através de sinais, urim e tumim que brilham. Mas com Moisés, o líder, eu falo rosto a rosto, face a face. É Deus que faz a distinção entre o líder e aquele que é liderado, irmãos. Aqui nós não veneramos, nem idolatramos homens. Aqui nós aprendemos, segundo a Bíblia, a respeitar o que os homens carregam de Deus sobre a sua vida. O que é que faz uma carreta trucada de 200 toneladas em alta velocidade frear na beira de uma estrada e parar diante de um guarda de 1,5 metro de altura? O tamanho dele, a força? Não, a autoridade que aquele guarda representa. Nós não veneramos homens, irmãos, nós respeitamos a autoridade que eles carregam de Deus sobre a vida deles. E guarde o que eu vou lhe dizer: a honra que você dá a alguém, ou que você nega a alguém, se torna em uma sentença de Deus sobre a sua vida. Quantas famílias leprosas que não andam para frente porque falam mal de quem não deveria. Eu sou muito homem e macho para dizer o que eu vou dizer. Não sou bajulador de ninguém, mas meus filhos não vão no banco de trás me ouvindo falar mal de meus pastores. Minha esposa não senta comigo em volta da mesa para falar mal, para me ouvir falar mal de meus líderes.
Se eu tenho alguma coisa que me incomoda, eu vou para o joelho, pastor Clésio. E não é oração de feiticeiro, tira daqui, mata, fere, envergonha. Deus não escuta esse tipo de bagunça não, irmão. Até para orar por seus pastores, nós temos que orar com temor e tremor. E a minha oração é sempre essa: abra a visão dos meus líderes, Senhor, para que eles não sofram e sua igreja não sofra. Agora, se eu estiver errado, faz comigo como o Senhor fez com o moço do profeta: abra os meus olhos, para que eu veja o que o Senhor tem mostrado a meus pastores, para que eu seja uma bênção e não um peso para a minha igreja. Segure na mão dessa pessoa e diga para ele assim: corra das fofocas. Corra desses sites de fofoca que falam mal de igrejas e pastores. Não abra uma brecha para Satanás entrar na tua vida nem na tua casa. Ungido não é problema seu, irmãos. Faça como eu faço. Se recolha a tua insignificância e deixa isso por conta de Deus. A bênção do Senhor cairá sobre você e sobre a sua casa. Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.